Jornal Candeia. Olá, internauta, tudo bem? Jornal Candeia aqui presente na Associação Comercial e Industrial de Bariri. Gentilmente agradecer a CIB por ter cedido esse espaço para a gente fazer a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Bariri. E por sorteio realizado até na redação do Jornal Candeia há uns dias atrás, a primeira entrevistada então, Maria Pia Bete Pio da Silva Nari, a Maria Pia, que é do DEM. A gente está conversando com ela hoje e lembrando só que essa entrevista no Facebook e também no jornal impresso do Jornal Candeia. Nos próximos sábados, então, entrevistas com outros candidatos a prefeito de Bariri. Maria Pia, tudo bem? Campanha já está em ritmo aí acelerado? Tudo bom, Alcir? Bom dia, Robertinho. Obrigada pelo convite e parabéns pela iniciativa. Acho que esse espaço sempre é importante para que o eleitor entenda as propostas de cada candidato e possa fazer a sua opção de uma forma bem consciente. Até você colocou, né, Maria Pia, essa questão de propostas de governo. Realmente a gente vai discutir basicamente as propostas de governo dos candidatos. Isso. Uma primeira pergunta que eu faria para você é por que ser candidata a prefeito de Bariri? E se pelo fato de ser mulher, a gente sabe que no meio político a mulher ela enfrenta algumas barreiras, tanto que a gente vê essa obrigatoriedade de se colocar uma quantidade de candidatos a vereador. Algum tipo de barreira você está enfrentando pelo fato de ser mulher? Oi, Alci, é assim, a gente sabe que a representatividade feminina dentro da política ela é bem pequena, né? O nosso município é exemplo claro disso. Eu estou há um mandato só, mas passei por passei pela Câmara e depois pelo Executivo, agora pelo Executivo, e você vê que eu sou a única mulher com mandato na cidade. Então, eu acho muito necessário a inclusão da mulher dentro da política, porque, claro, que existe sim um preconceito, é um meio extremamente machista e, no meu modo de entender, a mulher ela tem uma visão diferente sobre as coisas, ela tem uma sensibilidade, ela tem uma força interna muito grande, ela sabe mesclar e tem um olhar mais abrangente. Então, eu tenho certeza que é necessário que as mulheres tenham interesse pela política, mas elas acabam tendo medo. Eu até me surpreendi que, se você pegar a minha chapa, eu comecei com 11 mulheres, eu não estou com as 11 agora, porque uma teve problema com a documentação, mas até pelo número de mulheres que me procuraram com intenção de entrar. E tinham mais, que tiveram problemas com o marido, por quê? Existe essa questão da politicagem muito presente. E com a politicagem muito presente, a vida da gente fica muito exposta. Há de se ter coragem, há de se ter muita vontade para que se coloque o nome à disposição num pleito. Nós somos atacadas moralmente, somos tidas como fracas, como pessoas que não vão ter pulso para enfrentar situações, o que não é verdade. A mulher é muito forte, para mim, nós somos o sexo forte. Nós passamos pelo parto, nós enfrentamos os desafios de cuidar de uma casa, dos filhos, do marido, trabalhamos fora, nossa jornada é tripla. Então, eu acho que, tenho certeza que é necessário que a mulher se empodere, encare essa situação, não só na política, mas em todos os setores, e que nós ocupemos o espaço que é nosso por direito e que nós temos toda a capacidade técnica, moral, de estar no mesmo lugar que o homem está e fazer a nossa parte, sim, com maestria. Eu digo que nós estamos prontas para isso, basta termos coragem. E eu decidi continuar na política, na verdade, quem me conhece sabe que eu estava bem desmotivada. Eu já tinha decidido que não seria mais candidata a nada, iria terminar os 4 anos de mandato e pronto. Porém, com uma fake news que foi lançada há um tempo atrás, dizendo que eu estava como candidata a prefeita, procurando um vice, do dia para a noite surgiram pessoas interessadas em formar um grupo novo. E pessoas realmente novas, que o meu grupo, para quem observar quem está por trás de mim, vai ver que nós não fizemos alianças com grupos políticos do passado. Nós temos uma equipe realmente nova de candidatos a vereadores,
De prefeito, eu também sou nova, tenho 3 anos apenas de mandato, 3 anos e meio agora de mandato. O meu vice, o Carlos Sampietro, é um empresário da cidade, que nunca teve mandato político, nunca teve envolvimento político, que veio a somar com coragem também, porque um empresário expor uma empresa num meio de politicagem como nós temos é um ato de coragem, de amor pela cidade, e que vai me ajudar muito na questão de geração de empregos, de contato com empresários. É esse peso que ele vem dar para a minha campanha. E os meus vereadores, que com exceção do Evandro Foliene, que também é muito atuante, passou pelo primeiro mandato agora, os outros são nomes novos. Acho que 2 ou 3 que já disputaram eleição, mas não foram eleitos, o resto marinheiro de primeira viagem. Então, mostrando aí um grupo novo realmente, sem máscaras, que vem de peito aberto, visitando a cidade toda, entregando o nosso plano de governo, que foi feito de uma forma participativa e mostrando a que viemos. Eu decidi continuar por eles, pela cidade, por amor a Bariri, por amor às pessoas que aqui vivem, por respeito às pessoas e por consideração aos votos que eu tive como vereadora, que foram quase 500, e depois como vice-prefeita. Eu acho que eu devo à população um algo a mais. Eu já fiz bastante. Eu fazendo um levantamento do que eu trouxe para o município em números, em projetos, e posso enumerar alguns aqui recentes, o Poupa Tempo, o Castramóvel, a própria carreta da mamografia logo no início do mandato, os projetos que eu desenvolvi na prefeitura de treinamento do corpo dos cuidadores das escolas em relação a primeiros socorros, projetos de auxílio aos óculos, as emendas, foram 3 ambulâncias, uma van, enfim, os números são expressivos, apesar de muita gente querer implantar na cabeça da população que isso não aconteceu, isso aconteceu e está documentado e contra fatos não há argumentos. Então eu fiz o meu papel sim, dentro da limitação de atribuição que eu tive como vereadora, projetos de lei que eu apresentei na Câmara em defesa da mulher, dentro do que eu podia desenvolver enquanto vice-prefeita, e agora com uma vontade, um ideal, por um amor realmente a essa cidade e por respeito a quem acreditou em mim até agora. Eu sei que eu posso fazer mais por Bariri e eu garanto a cada um de vocês que estão me acompanhando que eu vou entregar uma cidade diferente daqui a 4 anos. Eu vou mostrar para essa cidade que é possível, que nós poderemos fazer uma política honesta, porque política é algo que transforma a vida de muitas pessoas com um simples ato. Então, assim, fazer uma política honesta, transparente, comprometida com as pessoas e com a cidade. É isso. Não tem varinha mágica, não existe uma fórmula mágica, existe só um ponto que tem que ser certo, que é o comprometimento com o trabalho e com a cidade. Quem está à frente da administração tem que ter a população em mente. E eu vou desenvolver um trabalho nessa cidade, um projeto para 4 anos de mudança, e que daqui a 4 anos outras mulheres, outras lideranças, pessoas de bem tenham assim uma vontade maior de se aproximar da política, sabendo que pode se fazer alguma coisa, moralizando o serviço público. Tá certo. Só para fazer um registro aqui, né, por conta do ambiente aqui, nós estamos no auditório da CIB, é um local amplo e pelo distanciamento, então por isso que nós não estamos usando máscaras. Você falou agora há pouco, Maria Pia, a respeito da questão da geração de emprego. É possível a prefeitura ela incentivar esse tipo de situação na cidade de geração de emprego, ou a gente depende basicamente das empresas, elas tomarem essa iniciativa? Não, Alcir, eu acompanho os empresários da cidade já desde que eu estava como vereadora. Eu tenho um contato mais próximo com alguns, mas costumo ser meio que o interlocutor deles com a prefeitura. E o que eu observo, acho que eu não posso falar 100%, mas em 98% dos casos, é que existe um descaso muito grande por parte do poder público em relação aos empresários. As queixas são recorrentes e sempre as mesmas, em relação a falta mesmo de interesse no atendimento, empresários que chegam a ficar esperando 3, 4 horas para o atendimento do prefeito, a falta de comprometimento na prefeitura em relação
áreas para serem... eles, quando a gente fala em área, os empresários não pedem doação de área, mas eles pedem que a prefeitura auxilie, venda de forma facilitada para que eles possam ampliar. E nesse momento eu estou falando dos empresários que estão aqui instalados, porque eu fiz visita a quase todos esses últimos dias e o cenário que eu encontrei hoje é o mesmo cenário que eu encontrei há 2 anos e meio atrás. Os que estavam espremidos, querendo espaço para crescer, continuam espremidos, querendo espaço para crescer. A gente encontra um polo industrial abandonado, né, com buracos, com falta de limpeza, de infraestrutura. Então, como é que você vai atrair empresas novas para o município? E aqui também registro que existem empresas novas interessadas em vir para o município e existiram durante todo esse período, mas por algum motivo isso não aconteceu. Nós competimos com cidades vizinhas que estão alicerçadas para que essa geração de emprego realmente ocorra. Então, os empresários falam, eu tive oferta para ir para Boracéia, para Itaju, para Macatuba, eu escutei um recentemente, Pederneiras e Bariri a gente não tem. Então, não tem uma lei de incentivo fiscal que realmente seja eficiente, não, mas eu acho que o que mais pesa, realmente, pelo que eles me passam, é a questão do espaço, de uma área para que eles possam construir e ampliar os seus negócios. E aí, Elci, eu me deparei, ao longo desses anos que eu estive dentro da prefeitura, com situações que eu não vejo, e me corrijam se eu estiver equivocada, nenhum tipo de investimento nesse sentido. Entrou o dinheiro do pré-sal, a gente sabe que tem arrecadação à prefeitura, mas não se investe em áreas para a expansão das empresas. E, na verdade, se nós não oferecermos algum tipo de atrativo, as empresas vão para um lugar que seja mais interessante para elas. E quem perde com isso é Bariri. E aqui também faço uma ressalva que as empresas, para que elas venham para o município, há de se ter outras formas, outros pontos de interesse. A cidade tem que estar com uma saúde funcionando, a cidade tem que ter uma educação de qualidade, a cidade tem que oferecer infraestrutura, limpeza urbana. Ou seja, assim, nós temos que encher os olhos de quem está interessado em vir para cá. E eu não estou vendo nada disso. E Bariri, aqui não estou criticando a cidade, porque muito pelo contrário. Bariri é uma cidade boa, de povo bom, uma cidade que tem estrutura, só que está faltando foco, está faltando cuidado, está faltando gestão. Então, enquanto não houver alguém com interesse real na cidade, as coisas vão continuar da forma que estão, ou piorarem, né? Não podemos deixar de considerar também que estamos passando por uma pandemia mundial, crise mundial, alguns setores realmente mantiveram, mas muita gente quebrou, muita gente está desempregada. E agora? Então, o momento ainda está mais delicado do que nós estivemos até agora. Então, o foco neste momento na cidade, a vontade de trabalhar realmente pela cidade se faz mais do que nunca importante. A gente falou da questão aí da geração de empregos, eu vou entrar agora na área da saúde, até porque a gente sabe que essas aí foram 2 situações colocadas por todos, né, todos os grupos políticos que estão disputando a prefeitura de Bariri, que seriam as 2 grandes áreas a serem assim, discutidas no bom sentido da palavra, né? Sim. Questão da saúde, a grande questão hoje é a Santa Casa de Bariri. Eu perguntaria 2 coisas para você, Maria Pia. Quando a prefeitura decretou a intervenção, você estava alinhada com a prefeitura, né? Se você chegou a participar dessa questão da intervenção. E qual seria, assim, sendo eleita, a sua proposta para a Santa Casa de Bariri? Tá, vamos lá. Alcírio, eu falo que a Santa Casa realmente é o calcanhar de Aquiles do município. Talvez por conta da intervenção, mas você vai entender o que eu quero te colocar. A saúde no nosso município é algo muito complexo. Não aqui, mas em Bariri, estou falando de Bariri. É um assunto muito complexo. Nós passamos desde as unidades básicas de saúde até a unidade hospitalar. Então, não é só arrumar a Santa Casa. Quando a gente vai para as unidades básicas de saúde, nós nos deparamos com falta de enfermeiros, unidades de saúde da família desprovidas de enfermeiros, de equipe de fisioterapia deficiente. A parte odontológica mesmo, que é minha área, nós não temos mais, por exemplo, atendimento noturno odontológico, como nós tínhamos há um tempo atrás. Então, quem sofre com isso? As pessoas que trabalham, que precisam de atendimento odontológico e não conseguem por conta do horário de trabalho. Sim.
As próteses dentárias, que foi assunto até do debate no ano passado, infelizmente foi feito um mutirão e se estacionou novamente. Nós estamos aí há quase 2 anos sem fazer próteses dentárias no município. Então, não é só a Santa Casa. E quando a gente fala de saúde, a gente fala de sistema CROSS. E o sistema CROSS, ele funciona a nível ambulatorial no município e a nível hospitalar. E quando a gente fala de sistema CROSS, a gente fala de filas, de afunilamento de filas. Então, você chega a ter filas no município de 500, 800 pacientes e muitas vezes o sistema abre para o município, porque para quem não sabe como é que funciona, ele é um sistema de regulação do governo do estado, no qual o estado, a Diretoria Regional de Saúde, é que disponibiliza as vagas para o município. Então, não sou eu que falo, estou precisando de 10 vagas para pediatria, eu vou ter as 10. Não, eles podem me mandar uma, ou podem não me mandar nenhuma, ou podem mandar as 10. Então, nós somos reféns desse sistema, sim. Bariri e todas as cidades do estado de São Paulo. Então, quando a gente pensa no município, a gente esbarra na questão de que a gente não consegue dar continuidade ao tratamento médico. O paciente dá entrada por um problema, às vezes ele tem a consulta inicial com o clínico geral, ele vai até, pode ser que passe pelo especialista, quando ele precisa de atendimento de referência, de média ou alta complexidade, às vezes ele morre na fila aguardando uma vaga. Então, como rebater isso? Como resolver isso? Eu estava vendo uma reportagem que, por conta da pandemia, os hospitais de referência reduziram até 40% o número de atendimentos desses pacientes. Então, a demanda reprimida se faz muito maior. Nesse caso, a única solução seria realmente estruturar a rede básica de saúde com contratação de médicos para tentar desafogar o CROSS. Como que a gente faz isso no município? Nós não podemos fazer concurso no município. Hoje, o limite prudencial da folha de pagamento já extrapolou os índices. Acima de 48% já acende a luz de alerta. Acima de 51% você não faz, acho que é 51,33% você não faz mais concursos. Bariri já está em 52%. Então, a máquina está travada. Então, quando a gente pensa nisso, seja na saúde, seja na educação, seja em qualquer setor que precise de retaguarda de funcionários, de contratações, a prefeitura vai precisar passar por uma reforma administrativa severa, profunda, porque senão nada vai acontecer. Qualquer proposta que eu te coloque aqui que envolva a contratação de funcionários, não vai acontecer. E essa reforma não teria como, logicamente, ter demissão de funcionário por causa da situação do funcionalismo público de ter garantia. Em que parte você atuaria? Você consegue fazer isso através de redução de horas extras. Hoje a prefeitura chega a pagar R$200 mil de horas extras por mês. E a gente sabe que nem sempre elas são cumpridas. Você pode fazer isso através de mudanças em secretarias, em diretorias, passando a secretarias ou autarquias. Existem projetos, inclusive protocolados, que foram apresentados à atual administração para que isso fosse feito como recomendação. São ações que nós estamos estudando junto a um grupo técnico já, porque isso tem que entrar estruturado na prefeitura e que você gere uma economia pelo menos de 4 milhões ano, no mínimo, 4 milhões anos. Se você gerar essa economia, que é a mínima, ao longo de 4 anos são 12 milhões. Você investe em muita coisa, você pode construir creche se for necessário, você pode construir unidade de saúde se for necessário, então você pode mexer na infraestrutura com recurso próprio. Então é necessário esse olhar de gestão, sabe? É parar com os apadrinhamentos, com os toma lá da cá, com as trocas de favores e trabalhar sério. A prefeitura tem que ser tratada como uma empresa privada, como é o Jornal Candeia, como é a minha clínica, como é a empresa do meu vice-prefeito Carlos, que gera hoje 100 empregos no município. Se não for dessa forma, nem a saúde, nem a educação, nem nada vai funcionar. Então, esse também é um ponto importante que tem que ser considerado. Quando a gente fala da saúde municipal também, é necessário a gente pensar na expansão dos programas de estratégia de saúde da família, que são programas do governo federal, e há uma meta do governo federal para que toda a cidade, não só de Bariri, isso a nível de Brasil, seja coberta pela estratégia de saúde da família, porque o foco é a prevenção. E quando a gente fala em prevenção, a gente fala em diminuição de custos dos recursos públicos de investimento na saúde, porque é mais barato prevenir do que remediar. Outro ponto
da saúde no município? Falta de medicamentos constantes. Eu te falo 2 nomes que quem está me ouvindo sabe, Daflon e Puran. Nunca tem. Por que falta? Porque há sim uma questão de descompasso no planejamento de licitação para a compra do medicamento. A gente sabe que pode haver algum tipo de atraso. Então, quando chega o medicamento já acabou, isso não pode acontecer. Há também uma compra em quantidade menor do que realmente o município precisa. Então, tudo isso tem que ser equacionado. Outra queixa da saúde, a gente vai falando, vai lembrando e... Deixa só, já que você está falando de saúde, só para retomar a questão da Santa Casa. Qual que é a proposta de governo? Vou chegar na Santa Casa. Calma, eu estou querendo só te mostrar que não é só a Santa Casa. Porque a saúde, né, Maria Pia, ela não é que nem a educação, que tem o que é do município, o que é do Estado. As áreas, elas têm uma certa interferência uma na outra, né? Hoje tem municípios que absorvem o que seria de competência do Estado, outros não. Fica uma coisa complicada de lidar, né? Fica. Quando a gente fala em Santa Casa, você colocou da intervenção, já que você quer saber especificamente da Santa Casa. Você colocou da intervenção. Eu estava dentro da prefeitura, sim, no momento da intervenção, mas eu soube da intervenção a hora que eu estava saindo da prefeitura para almoçar, que eu fazia atendimentos no período da manhã. O prefeito estava entrando, ele falou assim, onde você vai? Eu falei, vou embora. Ele falou assim, não, a gente vai fazer intervenção. Eu falei, que intervenção? Ele falou, mas você não está sabendo? Eu falei, não. Então, assim, as coisas dentro da prefeitura, a parte administrativa sempre correu bem paralelo à minha salinha. Eu fiquei muito direcionada no atendimento ao público, né? Mas o que envolvia decisões administrativas maiores não passava por mim. Mas eu estive junto no momento que eles foram, eu fui até Santa Casa com eles. E assim, Alcir, minha opinião, a intervenção se fazia necessária. Se foi feita da forma correta, se não foi feita, ela tinha que ter sido feita. E essa informação eu tive na FEOSP, que é a Federação que coordena Santas Casas. Eu estive numa reunião com o presidente no começo deste ano. Acho que com a pandemia a gente perde um pouco, não sei se foi começo desse ano ou final do ano passado. E eu fui para conversar a respeito da intervenção, porque a gente estava com um planejamento de transformar em energia fotovoltaica. Era um outro projeto para Santa Casa e eu fui lá conversar com eles, enfim. E eles me disseram o seguinte, que a intervenção se fazia necessária, não só em Bariri, em outros municípios do estado também tiveram que acontecer, mas que também era necessário que o município retirasse essa intervenção o quanto antes, porque isso traria ônus ao município, à prefeitura. Porque tudo que recai de processo trabalhista, só recai, a prefeitura é corresponsável. Ou seja, mas retirar a intervenção, como? Chegar lá e retirar? Quem falar isso, vai fechar Santa Casa. Se você chegar lá em janeiro e falar a intervenção está retirada, primeiro, tem que se tomar conhecimento profundo de como estão as contas da Santa Casa. Foi feita uma auditoria, que não se chegou a conclusão nenhuma. Aqui não coloco em dúvida a boa vontade dos que estiveram à frente até agora, como com as comissões de intervenção, porque tenho certeza que todos que estão lá estão com boa vontade, trabalhando por amor, mas, no meu entendimento, é pouco. No caso da Santa Casa, a boa vontade só não resolve. É necessário que se tenha uma equipe de gestão realmente hospitalar lá dentro. Aqui até faço um parênteses, o prefeito chegou a me convidar para assumir a Santa Casa como interventora. E eu fui muito clara com ele, sou aqui também. Eu não tenho condição técnica para ser interventora de uma Santa Casa. Eu não sou administradora hospitalar. E isso tem que ser feito porque entende. É a mesma coisa que eu falar para você e fazer uma extração de um paciente meu, de um dente. Você não vai saber. Você pode até conseguir aprender, isso leva um tempo. Nós temos tempo? Não temos. Uma Santa Casa com um déficit mensal de mais de R$200 mil. Quer dizer, você entra o mês e vem 250 mil. Isso é cumulativo. Por mais que nós corramos atrás de emendas, por mais que hajam emendas, isso não é a saída. A saída é aumentar a receita para equilibrar com a despesa. Senão, não acontece. Até nesse tema, eu fiquei 3 dias fora no começo do ano. Eu fui visitar uma equipe que administra cerca de 80 hospitais e eu fiquei junto com eles durante 3 dias, para que eles me colocassem a par de que forma isso acontecia na estrutura que eles tocam,
e me passaram muitas, e lá eu aprendi algumas, trouxe algumas ideias que podem ser aplicadas aqui em Bariri. Só que precisa de retaguarda da prefeitura e precisa de uma equipe de gestão hospitalar. Se isso acontecer, nós retiramos a intervenção. Mas eu dou um prazo de pelo menos 1 ano para que se consiga equacionar e aí sim retirarmos e a Santa Casa caminhar com as próprias pernas, não dependendo apenas do SUS e não dependendo apenas do repasse da prefeitura. Da forma que foi me passado, que eles tocam os hospitais deles lá, a gente consegue uma terceira fonte de renda para equacionar toda essa situação. Então, o que eu estou te apresentando não é promessa, é proposta, é compromisso, pautado num estudo que eu fui pessoalmente, eu visitei, eu fui para São Paulo, eu estive com os administradores e estou te trazendo informações técnicas, mas há de se ter gestores técnicos lá dentro para colocar tudo em prática. Tá certo. Maria Pia, estou olhando aqui nosso reloginho. Nós falamos 26 bastante. minutos já. A gente combinou com as assessorias 30 minutos, então. Faltando esses 4 minutinhos, um pouquinho menos de 4 minutinhos, uma questão que eu tenho que colocar para você e depois também para suas considerações finais. A questão da pandemia na educação. A gente sabe que tem muitas crianças sem acesso à internet em Bariri, foi até matéria do jornal Candeia, existe um percentual de crianças sem acesso à internet e mesmo aquelas que têm acesso à internet, a gente sabe que há uma série de fatores que impedem esse aluno de ter aquele conteúdo. Como que você pretende trabalhar isso ano que vem para recuperar 2020 e também as suas considerações finais nesse tempinho que nos resta Vamos aqui? Lá. Em relação à educação, é tão real que eu estive na casa de uma coletora de reciclagens e ela me colocou. Ela falou, olha, eu instalei aquela antena para os meus filhos terem acesso à internet, mas nós tivemos que deixar de comprar um pouco de alimento, porque nós não estamos conseguindo. Eu tenho famílias com 8 crianças que usam um celular. Então, eu penso que nesse caso da educação, há de se ter uma força conjunta do município, do Estado, na verdade do Brasil, do governo federal, para que nós possamos levantar possibilidades de resolver, de recuperar esse tempo perdido. Porque realmente tem crianças que têm acesso e conseguiram tocar com o conteúdo de uma forma tranquila, e essas crianças que não têm acesso perderam 1 ano. Então, como é que você vai equilibrar isso? Então, no meu entendimento, isso não é uma ação que tem que partir do município apenas. Tem que ser município, Estado e governo federal. Antes das considerações finais, a gente não tem mais tempo, só retomando a Santa Casa, Elefante Verde, não sei se você ia me perguntar, ali no nosso plano de governo, a proposta também é de união de forças, no que diz respeito a 13 cidades do município, com alguns prefeitos nós já conversamos, nós vamos unir forças para tentar, junto ao governo do Estado, a busca de um AME para Bariri. E eu acho que essa é a saída mais viável para aquele prédio. Bom, deixa eu fazer um parênteses. Desde que, eventualmente, esse prédio pudesse até ser doado para o município, né? Porque o prédio é da Santa Casa. O recurso do governo federal, solo da Santa Casa. Então, ali, América Brasiliense é uma cidade menor que Bariri e tem um AME. Um AME aqui atenderia 13 cidades do município. Olha o encurtamento de distância. Hoje a gente tem que ir para Botucatu. Sim. A frota da prefeitura, que também precisa ser renovada. Enfim, Alcir, a gente teria muito assunto para discorrer aqui. Vou propor para o Robertinho, a próxima campanha, a gente fazer 1 hora de entrevista. Pelo amor, de 1h30. Porque, meia hora. Não, mas que realmente o município são muitos pontos, são amplos e uma coisa vai puxando a outra, Sim. É tudo interligado. Eu deixo aqui, como considerações finais, que as pessoas realmente ouçam as propostas, vejam qual candidato que, de repente, está indo contra o que você sonha para Bariri e coloco aqui como compromisso com cada um de vocês, que o meu trabalho, a minha vontade, a minha intenção, minha única intenção em estar hoje aqui é entregar uma Bariri diferente para vocês, para os filhos de vocês daqui a 4 anos. Uma Bariri com desenvolvimento, com emprego, com saúde, com educação, com dignidade, com autoestima. Que Bariri volte a brilhar, que Bariri volte a crescer, que Bariri, como diz no hino, que seja essa vez a tua vez, Bariri e baririenses. Acreditem nas nossas propostas,
confiem no que nós estamos passando para vocês e dessa forma a retribuição será com trabalho e comprometimento e transparência. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos nós, a cidade, que sejam dias de eleição tranquilos, sem as famosas fake news. Esperamos que seja uma campanha limpa, até com respeito à população. Obrigada pelo espaço. A gente que agradece a Maria Pia, né, estreando, né, esse nosso programa, né, do Jornal Candeia pelo Facebook e também esse conteúdo da entrevista no jornal impresso. E as propostas, né, a Maria Pia, lógico, falou de algumas propostas, a gente tinha outras perguntas, mas pelo tempo a gente acabou dando uma limitada, mas os candidatos estão levando suas propostas aos eleitores, também pelo rádio, né, a gente sabe que tem os programas às 7 da manhã e também ao meio-dia, e também no site do TSE, a íntegra do plano de governo de todos os candidatos. Muito obrigado aqui, Robertinho Coleta nas imagens, a Giovana Felipe aqui na técnica também, e o bate-papo aqui com o Alcir Zago, com a Maria Pia. Muito obrigado pela sua atenção. Jornal Candeia.